Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Salmo 146, versículo 1. Aleluia. Louvem, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que faz os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e quem mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vida aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra os propósitos dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Senhor, te louvamos nesta noite, ó Deus, porque como lemos na tua palavra, Pai, o Senhor é um Deus maravilhoso, verdadeiro, tremendo, Criador de todas as coisas, ó Pai. O mar lhe obedece, ó Pai, tudo quanto existe, ó Pai, o Senhor criou, ó Deus. Pai, então que nesta noite, ó Pai, louvando este Deus tão maravilhoso e tremendo, ó Deus, que nossas vidas, ó Pai, sejam restauradas, ó Pai, sejam transformadas, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, nesta noite, ó Deus, possamos ouvir a Tua palavra através do Teu servo, ó Deus. Pai, que nesta noite, ó Pai, a Tua presença seja manifestada no nosso meio, ó Deus. Pai, que nesta noite, ó Deus, a Tua presença, ó Deus, seja real em nossas vidas, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, te engrandecemos, ó Pai, dizemos que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso, ó Pai, e nesta noite, ó Pai, tantos irmãos, ó Pai, estão dedicando, ó Pai, horas de sua vida, ó Pai, de nossas vidas, ó Pai, a te louvar e a te engrandecer, ó Pai. Então que nesta noite, ó Pai, neste país, ó Pai, neste mundo, ó Deus, a sua glória seja manifestada, ó Pai. O Senhor olhe para nós aqui na terra, ó Pai, e nos transforme, ó Deus, nos renove, ó Deus, nos enche, ó Deus, da Tua presença, ó Deus, porque Tu és um Deus supremo, um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, Criador de tudo quanto vemos, ó Pai, Criador até mesmo das coisas que não sabemos que existe, ó Deus, porque Tu és supremo, ó Deus, Tu és maravilhoso, ó Deus, te louvamos, ó Deus, aleluia, Jesus.
compara, ó Deus, a tua presença, ó Deus. Pai, nada se compara, ó Pai, ao teu amor, Senhor. Pai, nada se compara, ó Pai, ao que o Senhor é em nossas vidas, ó Pai. Por isso que te louvamos nesta noite, ó Pai. Te engrandecemos, ó Deus. Oh Pai, Tu és um Deus tremendo, um Deus que nos amou, um Deus que nos resgatou, ó Deus. Nos tirou, ó Deus, do pecado, ó Deus. E hoje, ó Pai, somos Teus filhos, ó Pai. É por isso que dizemos, ó Pai, com que amor, ó Pai, o Senhor nos amou, ó Deus. Oh Pai, com que amor eterno, ó Pai, o Senhor nos amou. O Senhor nos resgatou, ó Pai, de um lamaçal de pecado, ó Deus, e hoje podemos Te adorar, ó Deus. Hoje temos livre acesso ao Senhor, ó Pai, porque um dia o Senhor pagou o preço por nossas vidas, ó Deus. Um dia o Senhor olhou para nós na terra, ó Deus, e nos amou, ó Deus. Oh Pai, oh Senhor, obrigada por tão grande amor, ó Deus. Obrigada por nos amar, ó Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, há mais ou menos uns 28 anos atrás, eu acho, eu lembro que estava tendo montaram um palco aí fora, e estava tendo acho que é louvorzão que eles chamavam na minha época, não sei se eu sou tão antigo, mas várias igrejas betés e cantavam louvor aí na frente, cada hora uma igreja, teve pregações, e eu lembro que eu passei com o meu escortinho velho aí na frente, ouvindo as músicas que eu gostava, né? E eu passei aí na frente, eu falei, eu vou erguer o som no alto, no máximo, para atrapalhar. Acho que até alguns irmãos, talvez, dessa época, estavam aqui até.
Eu passei aí na frente e levantei meu som no máximo, assim, eu vou atrapalhar com o meu pagodão aqui, vai atrapalhar os irmãos aí. Mas eu creio que talvez naquele momento até alguém olhou e intercedeu por mim ali. E Cristo, ele veio em mim morar. Depois de um bom tempo, Cristo veio em mim morar. Eu lembro quando eu cheguei aqui, era a igrejinha pequenininha ainda, era a igreja menor. E eu sempre lembrei disso daí, né? E eu tentei atrapalhar, e agora eu estou aqui. O Senhor me resgatou. E o Senhor é maravilhoso, então jamais, irmãos, desistam de alguém que vocês oram e buscam para estar na presença dEle. Porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor resgata, não importa o que seja. A gente vê algumas pessoas falar, esse daí, será que vai ser crente? Eu lembro que eu levantei o Raça Negra no máximo ali, falei, vou atrapalhar. Não, vou atrapalhar, minha música vai estar maior que eles. Mas não, o Senhor é maior. O Senhor resgatou, o Senhor transformou. Eu era um perdido pecador, que é o próximo hino que a gente vai cantar agora. Mas Cristo me transformou. E hoje eu glorifico a Deus porque eu sou dele. E ele veio em mim morar, ele veio morar no coração de cada um aqui. Isso é maravilhoso. Não importa o que aconteça, irmão, não jamais esqueçam isso. O Senhor te resgatou. O Senhor te salvou, o Senhor te transformou, não importa o que digam, o Senhor transformou a sua vida e nós vamos morar no céu com Ele, amém? Aleluias! A perecer, Senhor.
Irmãos, e depois dessa tão maravilhosa conversão, né? Essa graça do Deus alcançada, de o Senhor me resgatar, hoje eu acho que eu sou meio crente, meio doidinho. Eu fico andando para a rua aí, vendo as coisas assim, as coisas que Deus fez, e eu fico maravilhado. Eu já até testemunhei uma vez das árvores assim, que a rua inteira parece que as árvores ficam tudo branquinha na mesma época. Eu já falei isso, mas eu gosto de repetir, não tem importância. Parece que uma se comunica com a outra, ó, está na hora de ficar branca, a rua inteira fica aquelas florzinhas brancas assim. As coisas que o Senhor faz é maravilhosa. Eu até esse tempo atrás, eu comprei até um telescópio para ficar olhando para as estrelas assim, ó. Tudo o Senhor criou, tudo é maravilhoso o que o Senhor fez. Eu paro para ver as coisas que o Senhor criou assim, eu fico admirado, como Ele pode ter criado isso? Eu lembro quando o Miguel nasceu aqui também, quando o Miguel a Marisa ficou grávida, e eu comentei, nossa, a primeira coisa que foi o coraçãozinho batendo, né? Eu falei, meu Deus, olha, Deus já criou lá o coraçãozinho, eu não sei com quantos anos o Miguel vai para o céu, né? Com 100 anos, não sei, e o coraçãozinho, o Senhor fez aquela coisa perfeita, vai bater o tempo todo. Hoje a gente faz uma coisa, não dura nada. Eu fui consertar o carro do meu irmão, sobrou 5 parafusos. Eu até falei com o Juninho hoje. Sabe, as coisas que a gente faz não tem aquela perfeição, mas o que o Senhor faz é perfeito. Então quando a gente vê as coisas que o Senhor fez, a gente só tem que glorificar a Deus. Quem somos nós perto da grandeza dEle? Amém? Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso
Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és grande demais, ó Deus. Pai, não há palavras para descrever, ó Pai, a Tua grandeza, ó Pai. Pai, o nosso vocabulário, ó Pai, é limitado para descrever aquilo que o Senhor é, ó Pai, aquilo que o Senhor fez por nós, ó Pai. Mas eu creio, ó Pai, que um dia, Senhor, estaremos contigo na glória, ó Pai, e todos os mistérios, ó Pai, a qual hoje não sabemos, ó Pai, o significado, ó Pai, o Senhor, ó Pai, nos revelará, ó Pai, e seremos conhecidos, ó Pai, ó Pai, seremos conhecidos, conheceremos o Senhor como o Senhor nos conhece, ó Deus. Oh Pai, por isso que eu te louvo e te exalto, ó Deus. Pai, agora neste momento, ó Pai, nos prepara, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, ó Pai. Aquieta o nosso coração, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, estejamos, ó Pai, ligados, ó Pai, no Senhor, ó Pai. Porque eu creio que o Senhor preparou o Teu servo nesta noite, ó Pai, para falar conosco, ó Pai, para nos corrigir, para nos abençoar, ó Pai. E que estejamos, ó Pai, focados no Senhor, ó Pai. Tudo que está lá fora, ó Pai, agora perde o sentido, perde o valor, ó Pai, diante, ó Pai, da Tua palavra, ó Deus, e diante da Tua presença, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Os irmãos que trouxeram o dízimo e as ofertas, podem estar trazendo o gasofilaço, amém? Graça e paz. Prazer estar com os irmãos nessa noite. Esses hinos que foram cantados nos remete a um tempo tão precioso na minha vida, pelo menos, um tempo tão especial. Louvo a Deus pelo grupo de louvor. Obrigado por nos proporcionar esses momentos. Deus seja abençoado. Queridos irmãos, queria convidá-los a abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler na primeira epístola de João. Nós vamos começar no capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1. Ah, sim, temos as crianças. As crianças terão um culto especial no seu linguajar. Podem estar saindo, que Deus abençoe suas vidas. Assim também como aqueles que vão ministrar sobre vocês. Ok. Tempo especial para eles. 1 João, capítulo de número 1. Nós vamos começar no versículo de número 1 também. 1 João 1:1. Diz assim a palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos na tua casa, nós te louvamos, nós te bendizemos, e neste momento nós abrimos a tua palavra para ser lida e exposta. Clamamos ao teu Santo Espírito que nos dê as palavras certas, para que não seja aquilo que eu quero falar, mas que seja aquilo que o Senhor tem a dizer. E que os ouvidos que estarão ouvindo essa mensagem também estejam atentos à tua voz, para que não possam ser enganados, para que não possam escutar uma coisa diferente daquilo que o Senhor quer falar para eles nessa noite. Por isso, trabalha nos nossos corações, nos nossos ouvidos, nas nossas mentes, para que possamos entender a tua palavra e sermos impactados por ela nessa noite. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, esse livro de João, na verdade, ele escreveu 3 cartas. Eu costumo dizer que não foram 3 cartas, foram 3 bilhetes, né? Porque é tão curtinho que, na verdade, parece mais um bilhete do que uma carta, mas tem uma profundidade enorme. João, ele estava escrevendo sobre a comunhão entre as pessoas e entre as pessoas e Deus. Havia um problema sério naquela época e haviam muitos hereges que estavam combatendo o cristianismo. E João estava preocupado com essas heresias que estavam sendo difundidas pelas outras pessoas, né? Ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele imprime um caráter pastoral. Ele começa a chamar os seus ouvintes de filhinhos, né? Ele estava exortando, dirigindo isso a um grupo, a uma comunidade que ele amava profundamente. Ele está encorajando essa comunidade. Isso é muito interessante. Essa primeira carta, ela tem uma mensagem tão urgente, tão impactante, que ele já nem começa como costumam começar outros evangelistas ou outros escritores. Ele já vai direto ao ponto, ele já começa a dizer aquilo que ele queria dar de mensagem para as pessoas que estavam lendo essa carta, que estavam ouvindo essa carta. Era para dar para eles segurança da sua salvação em Jesus Cristo. Eu explico daqui a pouco por que isso. A ideia central dessa carta de João é que Deus é luz e aqueles que se aproximam dele devem andar nesta luz, ou seja, devem andar em retidão e em verdade. João está preocupado com essas pessoas, com esses irmãos e aquilo que está sendo ensinado de uma forma herege para eles. Daqui a pouco eu explico isso. No versículo de número 1 até o versículo de número 4, João está assegurando aos seus ouvintes a sua autoridade para poder estar escrevendo essa carta. Quando nós lemos aqui, João está dizendo assim, olha, eu vi, eu o ouvi, eu contemplei, eu o apalpei. Ou seja, ele está falando do tempo daquele que ele permaneceu junto com Jesus Cristo, os anos que ele andou junto com Jesus. Ele está dizendo, então olha, o que nós temos visto com os nossos próprios olhos, o que nós palpamos com as nossas mãos, nós vamos falar para vocês de alguém que é real,
Jesus não foi um fantasma, Jesus não foi alguma coisa que não existiu. Nós convivemos com Ele e a mensagem que Ele está trazendo para nós é que Deus é luz. Então, João, quando está comentando isso, ele está falando daquilo que ele experimentou, daquele com quem ele conversou. Nos versículos de número 3 e no número 4, ele está apresentando os objetivos por ter escrito essa carta. Eu vou ler novamente. Ele diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ele estava dizendo: olha, aquilo que eu estou escrevendo aqui é para mostrar que vocês devem ter comunhão uns com os outros, mas principalmente vocês devem ter comunhão com o Pai. Jesus, ele é totalmente homem, Jesus habitou entre nós, mas hoje ele está na glória com o Pai, mas nós podemos manter comunhão com ele, porque ele e o Pai são um. O motivo segundo dessa carta é que João escreve para a alegria daquelas pessoas. Quando ele fala de comunhão, ele está falando de alegria. Quando nós mantemos comunhão uns com os outros, nós temos isso em momentos alegres. Por isso que ele fala, para que a nossa alegria seja completa, nós vamos manter comunhão uns com os outros. É um termo que normalmente nós chamamos de koinonia. É o termo de estarmos unidos uns com os outros. Ele se preocupa que a igreja não se divida, que esses irmãos não vá cada um para um lado com o seu próprio pensamento, mas ele fala, é importante para a nossa alegria que todos nós vivamos em comunhão uns com os outros. Mas também João, ele está aqui alertando para algumas heresias que aconteciam naquela época, e que acontecem ainda hoje. Eu quero tratar um pouquinho com vocês a respeito dessas heresias que são colocadas para nós e que causam em algumas pessoas o que nós podemos chamar de um auto-engano. As pessoas estão se auto-enganando. E esse é um dos motivos principais do começo da sua carta. Ele alerta para esse auto-engano. Como ele afirma que a pessoa às vezes não peca, a pessoa acha que já está perfeita, ela acha que por ter um padrão ético, por ter um padrão moral elevado, ele não tem pecado. E quantas vezes a gente tem convivido com algumas pessoas, e essas pessoas dizem assim, não, mas eu não cometo pecado, eu não peco. O que é isso? Eu não roubo, eu não mato, eu não engano ninguém, eu não cometo pecados, eu sou uma pessoa eticamente correta, eu não tenho essa questão de pecados. E naquela época haviam muitas pessoas que estavam pensando sobre isso também. Havia esse falso ensino naquela época que era pregado para as pessoas. Existia uma filosofia que ainda hoje existe em alguns lugares, que nós chamamos de gnosticismo, em que eles separavam a matéria do espírito. Tudo que era matéria era ruim, era mal, não valia nada, mas o espírito era bom, o espírito estava ligado a Deus, e por causa disso, então, eles tinham tranquilidade, eles tinham paz, porque o seu espírito estava bem. Mesmo que ele fizesse muitas coisas erradas, eram coisas da carne, eram coisas da sua matéria, e isso era por natureza mal. E João, ele começa a combater esse ensino falso. O verdadeiro cristianismo, ele é oposto a isso. Não há uma separação entre aquilo que é só matéria e aquilo que é espiritual. Dentro do plano de Deus, nós somos pessoas que temos corpo, alma e espírito, e isso está intimamente ligado um ao outro. Então essa heresia que eles colocavam, que havia uma separação entre matéria e espírito, não existe.
E por isso que ele entra numa área muito interessante. Ele começa a trabalhar esse falso ensino, e a primeira coisa que ele reforça em tudo isso, ele diz assim: Deus é luz. Porque muitas pessoas achavam que Deus é amor. Mas aquele que entende que Deus é luz, também vai entender que Deus é amor. Agora, muitas pessoas que só pensam que Deus é amor, que Deus vai resolver tudo, que tudo Deus vai dar solução. Esquece que se Deus é luz, há uma separação também, porque o próprio apóstolo, aqui quando ele escreve, ele diz assim, Deus é luz, versículo 5, e nele não há treva nenhuma. Então o apóstolo está dizendo assim, olha, se Deus é luz, então existe trevas, mas Deus não tem nenhuma treva nele. Deus é totalmente luz. E aí ele começa a entrar nos pontos que começam a mostrar para aquelas pessoas que essa mensagem de Deus é que Deus é amor, mas Ele também é luz e Ele está separado de tudo aquilo que envolve trevas. Então, se nós queremos um Deus que é amor, primeiro nós temos que entender que esse Deus, Ele é luz e que Ele está totalmente separado de tudo aquilo que é ruim, aquilo que é errado, aquilo que é pecado. E essa mensagem, ela não é só para aquela época, porque a mensagem de que Deus é luz, ela é uma mensagem atemporal, ou seja, por toda eternidade, o conceito de que Deus é luz e que nele não existe treva nenhuma, ela não está sujeita a mudanças e nem modificações. Essa mensagem não vem de João apenas, essa mensagem, na verdade, ela vem de Deus. Deus é luz e a sua natureza é uma natureza santa, é uma natureza declarada. Em Deus não há trevas nenhuma. Parece óbvio para nós, mas naquela época, as pessoas precisavam entender que Deus é amor, mas também que Deus é luz, porque eles viviam numa tentativa de, já que a matéria é má, eu posso fazer tudo o que a matéria está dizendo de mal, porque na verdade o meu espírito está ligado a Deus. E Deus é santo, Deus é bom. Não, ele está dizendo que não. Jesus sempre disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, se aquelas pessoas estavam pensando em seguir a Jesus, eles precisavam seguir a luz, fazer aquilo que Jesus ensinou para que eles fizessem, porque em Jesus não havia treva nenhuma também. Ao contrário, aquele que estava em Jesus, obrigatoriamente ele teria a luz da vida, porque ele estava junto com Jesus, que é a verdadeira luz do mundo. Então não havia maneiras de você viver nos dois caminhos. Não havia maneira de você deixar que a sua matéria fizesse alguma coisa, mas o seu espírito estava sempre bem, e você não tinha preocupação nenhuma, você não tinha que se preocupar com as pessoas, você não tinha que se preocupar com a sua índole, você não tinha que se preocupar com a sua ética, porque o seu espírito estava bem, mas a carne... Não era assim. E não era isso que Jesus ensinou. O resumo é que não há união entre luz e trevas. Existe uma separação entre luz e trevas, mas também existe uma separação entre nós e Deus, enquanto estivermos andando nas trevas. É isso que João está dizendo aqui na sua carta, né? Nós não podemos andar nas trevas e dizer que temos comunhão. Não pode existir, se nós somos puros e santos, nós não podemos ter comunhão
com as trevas, amar as trevas, viver nas trevas. O versículo de número 6 diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Muitas vezes as pessoas disfarçam o seu egoísmo, tentando se convencer de que nós estamos ajudando os outros. Eu faço um ativismo, eu estou ajudando os outros, eu sou bom. Muitas pessoas às vezes ocultam o seu desejo de construir o seu próprio reino, dizendo assim: não, eu estou trabalhando no reino de Deus. Mas na verdade ele está buscando seus próprios interesses, ele está buscando ele mesmo se sobressair, estar acima de todos, para que o nome dele esteja em evidência. Há muitas pessoas que desejam fazer com que o seu reino apareça, e não o reino de Deus. Muitas pessoas estão ocupadas com um monte de afazeres, faz, e depois diz assim: não tenho tempo para Deus, eu estou muito ocupado. E assim vai, N situações em que as pessoas querem viver o lado das trevas, mas se auto-engana dizendo: não, sou filho de Deus, Deus me ama. E João vem combater isso, dizer: não dá para vivermos dessa maneira. E ele usa alguns termos interessantes, né? Essas pessoas estão dizendo que são pessoas boas, mas não é o fato de nós termos um bom caráter, realizarmos boas ações, que nos definem como pessoas merecedoras de andarmos na luz junto com Deus. Ele usa uns termos pesados até, nós vamos ver. Mas Isaías fala assim: todos nós somos imundos, todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Não há em nós qualidades para estarmos pensando: eu sou bonzinho o suficiente para poder viver junto com Deus. Eu lembro quando eu era criança, eu sempre achava que Deus ia fazer alguma coisa por mim. E eu pensava na minha infantilidade exatamente isso: mas eu nunca bati em ninguém, nunca briguei na rua, né? Nunca roubei nenhum pipa de ninguém. Na minha inocência eu pensava: então Deus vai dar um jeito para mim, Deus vai arranjar um lugarzinho no céu para mim. Havia essa mentalidade, e muitas pessoas pensam assim, que apenas a sua ética, né, o fato deles estarem achando que são bons, são merecedores. Não, não são. Porque as nossas justiças, por melhor que sejam, é como um trapo de imundícia. Aquele pedaço de pano que você já limpou, já lavou ali, está aquele pedaço de pano sujo. Para Deus, as nossas justiças não são nada. É como esse trapo de imundícia que ele pega e joga fora. Não serve para nada, não tem valor diante de Deus, quando pensamos em habitar com Deus na eternidade. O texto mostra a realidade desse homem diante de Deus. Mostra que realmente alguma coisa precisa mudar. O fato de apenas, como muitos fazem, frequentar uma igreja, seja ela evangélica ou não evangélica, eles podem achar que dessa forma estão cumprindo a vontade de Deus, estão se relacionando com Deus. Quantas e quantas pessoas estão iludidas em nossas igrejas, porque não existe uma mensagem verdadeira de arrependimento de pecados. E o que João está preocupado aqui com eles é exatamente isto. Essas pessoas estão cegas, elas não entendem que para se aproximarem de Deus, alguma coisa precisa ser feita.
não dá para eu ter uma vida nas trevas e o meu espírito estar ligado a Deus. E João, então, ele começa a afirmar essas pessoas que, para viver essa harmonia, eles precisam ter comunhão com Deus e andar na luz. E praticar as obras da luz. E aí ele começa, então, a dar alguns testes para essas pessoas, para que eles possam se autoavaliar. Como é que você está? E aí ele começa, versículo 7, né? No versículo 6 ele diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. As pessoas que dizem, não, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas a sua vida no dia a dia não demonstra que ele vive na luz. João está dizendo, olha, você me desculpa, mas você é um mentiroso. Deus, ele conhece você. Ele sabe que você, na época deles, né, até vai no templo lá. Você até presta os seus holocaustos lá. Mas durante a semana, você vive uma vida totalmente afastada de Deus. E interessante que ele fala assim, olha, aquele que diz, né, que diz que tem comunhão com Ele, mas depois você anda nas trevas, ou seja, você fala uma coisa e você pratica outra coisa. Você diz que ama a Deus, mas a sua vida é uma vida de constante pecados e mais pecados e mais pecados. Então a sua vida não mostra que você realmente está andando com Deus. E quantas pessoas hoje frequentam as igrejas, achando que pelo fato de vir à igreja um domingo, ou pela manhã, ou pela noite, ou de manhã e de noite, é suficiente para dizer, não, eu amo a Deus, né, eu mantenho comunhão com Ele, mas durante toda a semana vive uma vida de trevas, uma vida totalmente afastada de Deus. Se você anda na luz como Deus está na luz, crê na verdade acerca de Jesus, que Ele é o homem-Deus, Ele pratica essa verdade, você vive uma vida de santidade, de testemunho, de boas obras, então você tem comunhão com Deus. Mas se você não tem essa vida, desculpa, Ele está dizendo assim, você está errado e o que você está vivendo é uma grande mentira. Você está mentindo. E o pior é que nós estamos mentindo, achando que as pessoas não estão vendo, mas o importante é o que Deus está vendo. E é o que João está dizendo. Olha, prestem atenção, você não pratica a verdade, você não vive na verdade. Verifica no versículo de número 7, ele diz assim, porém, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se você anda na luz, você mantém comunhão com os irmãos, você mantém comunhão com o Cristo, você mantém comunhão com Deus. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Nós mantemos comunhão e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando nós andamos com Deus, nós queremos uma vida santa, nós queremos uma vida justa, né? Nós queremos uma vida a mesma que Jesus nos ensinou a viver, quando nós aprendemos com Ele essas verdades. Se andarmos na luz, ou seja, se nós andarmos com Deus, porque Deus é luz, então a nossa vida fará diferença. Fará diferença. E esse andar não é estar na igreja, domingo, na programação, é andar diariamente com Deus, é andar diariamente. No seu trabalho, na sua escola, na sua casa, é andar diariamente na luz.
então nós vamos manter uma comunhão com Deus e vamos manter uma comunhão uns com os outros. O versículo 8 ele volta a dizer: olha, se dissermos que nós não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Por quê? Porque não é possível nós vivermos uma vida totalmente santa, o nosso espírito totalmente puro. Nós sabemos que nós não somos assim. E ele está dizendo: olha, se você está falando uma coisa dessas, se nós não temos nenhum pecado, já atingimos o pico da nossa santificação, que somos moralmente perfeitos, estamos cometendo o que é chamado de auto-engano, porque não existe alguém assim. E a verdade, a palavra, o verbo, isso não está em nós. Se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos nos auto-enganando. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos cometer algum pecado. Nós vamos cometer algum pecado. A questão é, o que nós fazemos quando nós cometemos esses pecados? Se nós dissermos que não temos pecado nenhum, estamos nos enganando. Isso acontecia muito quando eu falava com as crianças, quando eu ensinava as crianças. Falava para ele: você peca? Eles falavam: não, nunca pequei. Inocente. Né? Porque a palavra de Deus fala que nós já nascemos em pecado. Todos nós sabemos que somos pecadores. Você sabe os pecados que você comete. Você sabe os pecados que estão sempre cercando sua vida, sua mente. Você conhece seus pecados. Não há ninguém que possa dizer realmente, né, eu não tenho pecado. E se você está dizendo isso, você está se enganando. Esse era um auto-engano que havia naquela região, com as pessoas daquela época, por causa desse gnosticismo entre matéria e espírito. Não, está tudo bem, o espírito está ali, livre diante de Deus, é santo. Não. João está dizendo que não, todos nós pecamos. Se você diz que você não tem pecado, você não está entendendo, você está se enganando. Por que João está enfatizando tanto isso? Porque a palavra de Deus diz isso. Romanos 3:23, ele fala: todos pecaram, carecem da glória de Deus. Romanos, no capítulo 3, versículo 10, diz que não há um justo, nenhum sequer. Não dá para viver nessa ideia de que o Espírito realmente está tudo pronto. Aliás, isso foi trazido para nós, né? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por isso que a gente peca. Porque a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Veja como isso é trazido para nós até hoje. Eu sei que você conhece essa frase. Eu sei que você já ouviu isso. Ah, eu peco porque a carne é fraca. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós pecamos porque temos o pecado dentro de nós. E por causa desse pecado, Deus enviou o seu Filho para que pudesse morrer do nosso lugar. Porque em nós não haveria nada que pudesse nos dar como atrativo diante de Deus, exatamente por causa do nosso pecado. Não havia nenhuma justiça que Deus pudesse falar: esse realmente o Espírito está pronto para mim. Não está, não está. Não há um justo, não há um sequer. Esse aviso é tão importante que João fala disso no versículo de número 6, volta a falar disso no versículo de número 10, mostrando para aquelas pessoas: não dá para entender que você não é pecador, você é. E por que é tão importante entendermos a nossa condição de pecador? Por que João reforçava tanto essa questão? Porque se a pessoa não entender a sua condição de pecador,
jamais ele vai entender o sacrifício de Jesus por sua vida. Se eu não entender a minha condição de pecador, e que a minha condição de pecador me afasta totalmente de Deus, jamais eu vou querer aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim naquela cruz. A condição para que nós possamos entender e tomar uma decisão ao lado de Jesus é reconhecermos que nós somos pecadores. Eu tenho certeza, né? O irmão falou assim, eu aumentei o som ali até o último momento. Ele sabia que aquilo ali ia desagradar a Deus. E eu tenho certeza que quando ele veio para Jesus, um dos pecados que ele confessou, foi isso que ele fez, que estava incomodando os irmãos. Não há como nós nos achegarmos a Jesus, se nós não tomarmos consciência do nosso pecado. E João estava falando isso para eles, olha, não adianta você achar que o seu espírito está bom e continuar fazendo coisa errada. Você peca, você faz coisas erradas. Mesmo nós, aqui que já tomamos uma decisão ao lado de Jesus, nós temos que ter essa consciência de que nós ainda pecamos. É claro que nós não pecamos na proporção que nós pecávamos antigamente, quando nós não tínhamos o Senhor Jesus no nosso coração, quando não tínhamos o Espírito Santo ministrando na nossa mente, no nosso coração, o que é certo e o que é errado, e nos mostrando o caminho certo a seguirmos. Naquela época nós pecávamos muito mais, mas hoje nós ainda pecamos, nós ainda cometemos esses pecados, e para andar na luz, nós que cometemos ainda pecados, é porque um dia nós nos aproximamos de Deus, através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Então hoje, o pecado não é uma rotina na vida do cristão, é um furar de pneu num caminho, é um contratempo que acontece na vida do cristão. Ele não vive mais na prática do pecado, mas não que nós não pecamos mais. Nós sabemos que todos nós ainda pecamos, mas o que acontece então com esse nosso pecado? O que acontece quando nós pecamos? E essa é uma verdade que nas igrejas atuais nós temos esquecido muitas vezes de ensinar as nossas igrejas. O que acontece quando nós pecamos? Fazemos como acontece com você, não, deixa, daqui a pouco passa, esquece, o tempo cura. Não é assim que nós fazemos quando a gente às vezes faz um mal para uma pessoa, ou quando acontece algum contratempo, fazendo, não, deixa quieto, esquece, o tempo cura isso. Desculpem, não cura, não cura. O tempo não cura o pecado. E Deus não se esquece dos nossos pecados. Isaías fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado faz separação. Eu venho de uma igreja que era comum, quando nós iniciamos o nosso culto, uma das primeiras orações para toda a igreja era uma oração de confissão de pecados, onde toda a igreja orava e confessava a Deus os seus pecados, porque o meu pecado fica me separando de Deus, o meu pecado fica me levando para longe de Deus. E se eu quero ter comunhão com Deus, se eu quero andar na luz, se eu quero estar na luz, eu tenho que confessar e tenho que deixar o meu pecado para trás, para que eu possa ter comunhão com Deus. Quantas vezes nós nos levantamos pela manhã, fazemos um monte de coisa, passamos o dia todo agindo e chegamos à noite, não fazemos uma avaliação da nossa própria vida. O que foi que nós fizemos de certo, o que não foi que nós fizemos de errado. E não paramos para conversar com o Senhor da luz, com aquele que é luz.
sobre os nossos pecados. Mas João está dando a dica. João está falando aqui no versículo de número 9, ele diz: olha, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando você confessa seus pecados, que o João está dizendo, Deus, Ele não somente dá um ok, estão perdoados, mas além de perdoar os pecados, Ele te purifica. Isso significa santidade. Santidade diante de Deus. Ele não somente perdoa, mas Ele nos purifica de toda injustiça. E João está falando para ele: olha, vocês precisam confessar seus pecados. Esse processo duplo é o que Deus faz quando nós genuinamente nos apresentamos diante de Deus e pedimos perdão. Ele nos perdoa e nos purifica. Ele nos torna mais puros nas nossas vontades, nas nossas escolhas, nas nossas palavras, nas nossas ações. Se confessarmos, essa palavrinha tão pequenininha, se, é uma condicional. E muitas vezes quando nós falamos isso, fala assim: isso aqui é para as pessoas que ainda não têm Jesus no coração. Eu digo sim, é para essas pessoas que ainda não têm Jesus no coração. Mas também é para nós cristãos, que também cometemos pecados. E é uma condicional, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque foi Ele que enviou Jesus, e foi o sangue de Jesus que foi derramado por causa dos nossos pecados. Mas esse reconhecimento, né, essa busca por uma vida de andar na luz, nos mostra aquelas coisas erradas que muitas vezes nós cometemos e que nós sabemos que desagradaram a Deus. E nós vamos diante de Deus e confessamos isso: Senhor, hoje eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, e eu sei que isso estava errado. Eu quero te confessar esse meu pecado. Eu quero te confessar. Deus não vai esquecer os nossos pecados. Eles vão estar lá, mas quando nós confessamos, Ele apaga. Ele limpa o nosso coração dos nossos pecados. Mas quantas vezes nós realmente paramos no final do dia para tomarmos essa ação antes de dormir? Eu aprendi no relacionamento com casais que não dá para ir dormir brigado com a esposa, nem a esposa brigada com o marido. Tem que resolver a questão antes de dormir. Sentar na sala, conversar, tratar, e depois teremos uma boa noite de sono. Se é assim com o nosso cônjuge, não é assim com Deus? Nós vamos deitar e dormir com aqueles pecados, sem confessá-los diante de Deus, sem pedir o perdão, a misericórdia de Deus por causa dos nossos pecados. E queremos ter uma vida santa, pura diante do Senhor. O pecado faz separação. O pecado nos afasta dessa comunhão com Deus, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Como nós queremos ter comunhão se há pecados que nos atrapalham? E eu tenho conversado com muitas pessoas que trazem pecados por anos e anos e anos e anos. E só vão sentir a verdadeira paz diante do Senhor quando ele reconhece aquele pecado em especial, que por tanto tempo tem atrapalhado a comunhão dele com Deus. Mas quando ele reconhece
E quando ele confessa, Deus dá um perdão para ele, mas também Deus purifica o seu coração. Deus purifica. E aí ele volta a andar na luz. Como eu disse, havia na época de João alguns líderes que viviam na prática das imoralidades. Eles acreditavam que eles eram perfeitos, eles eram bons o suficientes, não cometiam pecados. A mensagem é que Deus é luz. E nós temos que, para andar na luz, nós temos que ter os nossos corações limpos. Eles achavam que já tinham alcançado a perfeição na sua vida cristã, auto-engano. E João deixa claro que aqueles que se dizem sem pecado estão tornando Deus mentiroso. Porque Deus fala, todos pecaram. Então quando ele fala assim, não, eu não tenho pecado nenhum, ele está dizendo para Deus, Deus, você é mentiroso, porque eu não tenho pecado. Você está dizendo que todos são pecadores, mas eu não tenho pecado. Eles estão olhando para esse Deus que é luz, que é fiel, que é justo, e dizendo, você é mentiroso. Auto-engano. Porque Deus não mente, Deus não falha, Deus não erra. E por causa dos nossos pecados, foi que Jesus morreu na cruz. O amor de Deus foi tão grande, que mandou o Filho dele, para que nós pudéssemos conhecer o Deus luz, e andarmos com esse Deus na luz. Eu não posso desvincular um do outro. Eu só posso ter comunhão com esse Deus que é luz e andar em santidade de vida, entendendo o amor dele. Mas eu só posso andar com o amor de Deus a partir do momento que eu entendo que para eu andar na luz, eu preciso confessar os meus pecados e entregar a minha vida para Jesus. E mesmo depois, ainda tenho que, para ter comunhão e andar com Ele na luz, eu preciso confessar os meus pecados. João 14,6 diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Um reconhecimento de que Ele morreu. Hebreus 9:22 diz, com efeito, todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. Para que eu possa estar junto com esse Deus luz, eu tenho que entender o sacrifício de Jesus por causa dos meus pecados e entregar a minha vida para Ele. Essa confissão, ela tem que ser sincera. Tem que ser uma confissão de arrependimento. Já conversei com algumas pessoas, eles diziam, então é muito fácil. Eu chego para Deus, peço perdão pelo pecado e está tudo resolvido. Não é assim com Deus. O nosso coração não pode falar com Deus sem nós termos uma novidade de vida. Isso inclui um arrependimento verdadeiro, sincero da nossa parte. Quando nós vamos confessar os nossos pecados, nós temos que entender que Deus ele perdoa graciosamente os nossos pecados, quando nós temos um arrependimento sincero, né? Mas nós não podemos ficar pensando assim, então a misericórdia dele é tão grande que basta eu ficar pecando e confessando, pecando e confessando. Não. Se nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós vamos viver na luz. E aquele que vive na luz, ele não vive na prática do pecado, como aqueles que não têm a luz do Senhor. Mas se nós queremos uma vida pura, santa, nós temos que entender que os pecados nos afastam de Deus. Nós temos que viver essa vida de reconhecer os nossos pecados. Se nós queremos ter comunhão com Deus,
nós temos que entender que temos que ter uma vida de constante reconhecimento dos nossos pecados. Provérbios, ele fala que nós devemos confessar e abandonar os nossos pecados. Confessar que eu errei, mas abandonar aquela situação. Não vou fazer mais, senão vira um círculo vicioso. Eu peco, eu confesso, eu peco, eu confesso, eu peco, eu confesso, e eu não cresço espiritualmente. Provérbios fala que eu tenho que confessar e abandonar aquele pecado. Eu queria dar uma palavra para você que, por acaso, está aqui, mas ainda acha que Deus é amor. Não entendeu um Deus que é luz e que para eu andar na luz, eu preciso confessar os meus pecados. A Bíblia fala isso, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Isaías 59 fala que a mão do Senhor não está encolhida, ela está pronta para salvar. Mas os meus pecados fazem separação entre eu e Deus. Então, se você que está aqui essa noite nunca tomou essa decisão de reconhecer a sua condição de pecador, de reconhecer que não dá para andar com esse Deus que é amor e andar com esse Deus que é luz, por causa do seu pecado, o convite é que você tome uma decisão. Não se iluda, não se engane, não tenha esse auto-engano, dizer que só pelo fato de eu estar na igreja, ou só pelo fato de eu ouvir falar de Deus, eu já sou salvo. Não se engane. Você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Você precisa confessar seus pecados e você precisa se arrepender dos seus pecados diante de Jesus. E o sangue de Jesus, seu Filho, vai purificar de todos os pecados. Então, não conheço o seu coração, não sei da vida de cada um dos irmãos, ou dos visitantes, ou dos que estão aqui. Mas se você não tomou essa decisão, faça. Venha entender o que é a alegria de sentir os seus pecados perdoados. Uma nova vida junto com Deus. Não deixe passar o tempo. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Hoje, ontem, foi colocado alguns vídeos na internet daquelas pessoas que tiveram aquelas mortes horríveis naqueles balões. Estavam alegres, estavam se divertindo e de repente tudo acabou. Então hoje é o tempo da salvação. Se você não tem essa decisão, tome essa decisão ao lado de Jesus. Esse Deus que é luz, Ele vai limpar o seu coração. Mas temos nós que somos cristãos, que já tomamos essa decisão. Nós que já amamos o Senhor, já andamos nessa luz. E a pergunta para nós que somos cristãos é exatamente essa, né? O que nós fazemos, o tipo de vida que nós temos, como que nós estamos vivendo na prática do dia a dia? Será que a nossa vida, ela reflete a luz ou ela reflete as trevas? Esquece essa questão de vir na igreja, é importante. Devemos estar aqui para ouvir de Deus. Mas no nosso dia a dia, como reflete a sua luz? Ela tem refletido a luz de Deus? Ou durante a semana você tem andado e feito coisas que estão nas trevas? Andar na luz, ele é um ato contínuo. É andar sempre na luz. Não é luz, trevas, não. Andar na luz deve ser um ato contínuo. Eu por mim mesmo não consigo, sem pedir a ajuda, sem pedir que o Espírito Santo seja comigo, sem pedir que o Senhor Jesus esteja me ajudando, me orientando, nós não vamos conseguir andar na luz.
A nossa natureza é uma natureza caída. Clame ao Senhor todos os dias. Clame ao Senhor que te ajude a não pecar. Mas se por acaso pecar, João 2:1 diz: essas coisas eu escrevo para vocês para que vocês não pequem. Mas se você pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo mundo inteiro. Propiciação, aquele que pagou o preço no seu lugar, uma dívida tão alta que você não tinha condições de pagar. Jesus Cristo foi lá e com a sua vida, com seu sangue derramado, ele pagou o preço. Essa é a tradução de propiciação. Então, quando você pecar, lembre-se que ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo, e ele anda com você todos os dias, e ele quer te ajudar a andar totalmente na luz. Não é possível nós tamparmos o sol com a peneira. Não podemos viver numa vida de pecado, mas também quando pecamos não precisamos ficar atormentados pelo pecado. O Senhor providenciou o meio, confessa e deixa. O Provérbios fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Misericórdia. Então lembre-se de confessar. Confesse, pois, os pecados. Tiago também fala, confesse seus pecados uns aos outros. Quantas vezes eu tenho dificuldade em alguma área, eu preciso que alguém esteja orando junto comigo, me cobrando, me seguindo junto comigo para que eu não peque. Se você tem um irmão, uma irmã que pode andar junto com você, confessa o pecado, peça para orar junto com você, para que ande junto nessa luta, te ajude a viver uma vida sem pecados. Nós temos esse privilégio de andarmos uns com os outros em comunhão, e aí nós podemos estar apoiando uns aos outros também, muitas vezes nessa questão de pecado. Lutero uma vez ele disse: Senhor Jesus, me ajude a ser um pecador piedoso e não um santo blasfemador. Nós temos que entender que se nós pecamos, nós temos que pedir perdão para mantermos comunhão. João sabia que os seus filhinhos não estavam livres do pecado. A comunidade não estava livre do pecado, porque as heresias estavam chegando. Mas ele falava assim: olha, se você pecar, confessa, lembra que o advogado está ali, mas ande junto com ele. Todo pecado é uma ruptura da nossa comunhão com Deus, porque não há comunhão entre luz e trevas. Se nós queremos ter verdadeira comunhão com Deus, temos que lembrar que o pecado nos afasta disso, nos separa disso. Eu queria que nós terminássemos com uma oração. Eu queria convidar você a fechar seus olhos. Eu queria desafiar você nessa noite. Será que existe algum pecado que você precisa confessar diante do Senhor nesta noite? Será que você tem caminhado com esse pecado tanto tempo que tem atrapalhado a sua comunhão com o Senhor? Será que o Espírito Santo está incomodando o seu coração de alguma coisa que você precisa confessar hoje para Ele? Eu queria desafiar você a confessar e abandonar o seu pecado nessa noite. Confessa diante do Senhor. Se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar. Jesus foi a propiciação.
confessa para Ele, conta para Ele. Oh Deus, o Teu povo te busca, queremos andar na luz como o Senhor é luz. Mas quantas vezes nós somos tentados e quantas vezes nós caímos na tentação e nós pecamos. Não podemos culpar o inimigo, não podemos culpar o mundo, porque a decisão de pecar é nossa e somente nossa. Por isso, Pai, nós queremos confessar diante do Senhor quantas coisas erradas temos cometido, quantas coisas nós temos pecado e isso tem atrapalhado a nossa comunhão contigo. Muitas vezes esses pecados têm atrapalhado a nossa comunhão como igreja. Por isso, Senhor, nós queremos essa noite que o Senhor ouça a oração de cada irmão aqui. Não posso, Senhor, perdoar os pecados de ninguém. Eu posso interceder por eles, mas é cada um que tem que se apresentar diante do Senhor, confessando os seus pecados. Mas a Tua palavra diz que se nós confessarmos, o Senhor é fiel para nos perdoar e nos purificar. Por isso, purifica, Senhor, esses que estão clamando perdão pelos seus pecados. Dá a eles uma vida pura, santa, na luz, diante do Senhor. Cuida, Pai, de cada um nessa noite. Que nós possamos sair daqui renovados, em comunhão contigo e na certeza de que os nossos pecados foram perdoados. Obrigado, Deus, por esse tempo, por esse privilégio que nós temos de ter comunhão contigo e de podermos ter os nossos pecados perdoados, porque temos um advogado que intercede por nós. Obrigado, Deus, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Pai. Amém, Deus. Obrigado, Pai. Deus nos abençoe, irmãos. Convidar o pastor Quintanilha que esteja à frente. Ele vai nos dirigir em oração. Também, se tiver algum aviso, vai dar os avisos. Amém, amados? Nós vemos que, como Deus nos ama, né? Vivendo um tempo tão difícil, um tempo realmente que nós estamos deixando as primícias, né? Mas Deus está nos exortando, porque Ele nos ama, Ele não quer que nós se afastamos dEle, Ele quer que nós prosseguimos a luz, né? E sabemos que o pecado traz realmente separação entre nós e Deus, né? Mas Ele nos alerta, e todas as minhas pregações que nós temos ouvido, Deus tem falado, e Deus tem falado não é para esse ou aquele, é para todos nós, como diz a palavra, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Então, somos aí exortados para viver em santidade, né? Amados, no domingo que vem, se Deus assim permitir, está marcado o batismo. Só não temos o local ainda, mas estaremos durante a semana, e será colocado no grupo para que todos tenham a ciência aonde vai ser, né? O local. Mas se Deus permitir, já no domingo está marcado o batismo. Temos aqui 7 pessoas para descer as águas, né? E não sei se as demais unidades se tem também números de pessoas, mas se estiver, vai estar junto conosco, né? Então os irmãos estejam orando por esses novos convertidos também, né? E não se esquecendo de orar por nós mesmos também, né? A palavra de Deus fala que nós devemos orar e vigiar para não cairmos em tentação. Então devemos orar pela igreja, orar pelas nossas vidas e pedir para que Deus nos conduza nessa luz, né? E tenhamos a comunhão com o próprio Deus e também como igreja, como corpo de Cristo. Amém? Convido a igreja a nos colocar em pé e estaremos finalizando nesta noite abençoada que Deus nos abençoou, né? Feche os seus olhos. E neste momento, Senhor, que nós recebemos a Tua palavra, que esta palavra ela possa ter caído em boa terra,
e ela vai sair daqui, que os nossos corações possam levar ela dentro do nosso coração para não pecar contra Ti. Como salmista, guardei a Tua palavra no meu coração. Quando nós guardamos a Tua palavra em nosso coração, nós não damos lugar ao pecado. E se assim pecamos também, o Espírito Santo chega logo em nós e fala, e nos incomoda, e nós também confessamos os nossos pecados. E pedimos perdão ao Senhor, porque não queremos viver distante, e não queremos também deixar de ter a comunhão com o Senhor. Por isso pedimos ao Pai, sonda os nossos corações, e vê se algum caminho mau, Senhor. Vê, ó Deus, em nós, se alguma coisa que entristece o Teu Espírito nos incomoda, Senhor. E não deixa nos levarmos isso, ó Deus, para dentro do nosso coração e permanecer, Senhor. Mas que o pecado seja lançado fora, através da nossa confissão a Ti. Porque o Senhor nos conhece, Senhor. Nos conhece o íntimo do nosso coração, o profundo da nossa alma. O Senhor nos conhece, Senhor, e sabe como nós estamos andando diante de Ti. Por isso nos ajuda a vencer esses dias enganosos, esses dias em que nós somos, ó Pai, ó Deus, levado a pecar e muitas vezes acomodar o pecado. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Que a Tua igreja, ó Deus, seja uma igreja viva, uma igreja que tenha vida, uma igreja que tenha um som do Teu Espírito, uma igreja que anda no caminho da verdade e anda, Senhor, ó Deus, ó Pai, em comunhão com o próprio Deus e com os irmãos. Assim, ó Pai, agora nos leva em paz, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo permaneça hoje e sempre com todo o Teu povo. E todos diz amém. Tenha uma boa semana na paz do Senhor. E domingo, se Deus permitir, estaremos aqui na escola bíblica e terminamos um pouquinho mais cedo, porque 11 horas está marcado o batismo, né? Então nós vamos sair mais cedo. Terça-feira temos reunião da oração, todos convidados. E que Deus abençoe a todos também, em nome de Jesus.